Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quarta-feira, para a gente comentar a entrevista coletiva que o CEO do Santos, Alexandre Matos, concedeu na manhã dessa quarta-feira na Vila Belmiro. Foi, para mim, uma decepção, foi frustrante, mas eu vou falar sobre isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ativem o sininho, hype esse vídeo também, já passei de 171 mil inscritos. Quero ver se eu chego logo em 175 mil. Vocês me ajudam? Eu sei que eu posso contar com vocês, entendeu? Como eu também sei que eu posso contar com a GoCase, parceira desse canal, tá? Super promoções, sempre usando o meu cupom GOSORMANI, senão não tem desconto. Ou então, se você não quiser usar, você vai pagar mais caro. O que você prefere? Desconto, não é mesmo? Vocês querem um exemplo? Olha aqui, a garrafa Fresh, essa que eu adoro, garrafa Fresh. Ela saía antes R$ 169,90. Com o meu cupom agora está saindo R$ 161,50. Bacana, né? Vocês querem ver outra coisa? Garrafa Urbana, olha aqui. Estava saindo por 100, agora está saindo por R$ 80. Entendeu? Copo Life, olha aqui. Olha que coisa linda que é esse Copo Life aqui. Está saindo por menos de R$ 129. Copo Life. Copo, R$ 129. E as capinhas, não se esqueçam. Você compra uma, paga uma e leva duas. Tá saindo cada uma por R$ 25. Gente, é muita promoção na GoCase. Não se esqueçam, usem o meu cupom GOSORMANI, tá bom? Posso contar com vocês? Dê de presente, gente. Sempre que aparecer uma oportunidade, um aniversário, uma festa, qualquer oportunidade. Então, um amigo do trabalho vai fazer aniversário, você pode dar de presente. Quer puxar o saco do seu chefe? Vai lá e dá um produto da GoCase para ele também, que é bem legal, tá bom? Gente, vamos lá então. A entrevista do Alexandre Matos foi uma ode à família Teixeira, né? Foi um poema lírico, foi um salmo ao Marcelo Teixeira e ao Marcelinho Teixeira também. Ou então, como o rapaz escreveu aqui nos comentários, antes de eu fazer esse vídeo, mas eu já estava dando uma olhada, a coletiva só serviu para o Alexandre Matos puxar o saco do Marcelo Teixeira e do Marcelinho. Essa foi a impressão, a sensação que ficou para todos nós. Pô, Alexandre, cara, velho, eu te conheço há muito tempo, eu tenho o maior respeito por você, maior admiração pelo seu trabalho, mas sua entrevista hoje foi constrangedora. Você ficou reverenciando a família Teixeira o tempo todo, sendo que o Marcelinho Teixeira não tem cargo nenhum dentro do Santos. Para que tem esse estado? A troco. Estamos estendendo ali o tapete para ele vir a ser o futuro presidente do Santos, é isso? Estamos já propagandeando o Marcelinho Teixeira, que eu conheço, não pessoalmente, por trocar mensagens, às vezes pelo celular, e uma vez eu vi lá no Pacaembu, no Morumbi, troquei. É uma pessoa bem bacana, concordo. Nada contra o menino, bem responsável, trabalhador, etc e tal. Mas o fato é que ele não tem cargo diretivo no Santos. Não tem. Ele é um conselheiro, beleza. Mas ele tem algum cargo dentro do Santos? A troco. Repito, foi uma ode ao Marcelinho Teixeira e ao Marcelo Teixeira. Aliás, eu estava vendo a entrevista quando eu estava voltando do trabalho, no carro. Aí a entrevista demorou quase uma hora. Eu fiquei com vontade de ouvir toda a entrevista de novo para ver quantas vezes ele citou o nome do Marcelinho Teixeira. Quantas vezes? Gente, a troco. E ficou o tempo inteiro bajulando o Marcelo Teixeira. Pô, gente, tem dó. E aí, lá pelas tantas, ele fala, sem o Marcelo Teixeira e o Marcelinho, o Santos estaria vivendo uma crise sem precedentes. Também por causa deles. O Santos vive uma situação de crise, o Alexandre. Não vem com essa conversa, meu companheiro. Eu conheço o Santos muito mais do que você. Você está indo, eu já estou voltando, meu compadre. Eu sou santista. Você é um profissional da bola, que tinha uma ideia do Santos. Eu já tenho, há muito tempo. Porque, aqui nessa veia, corre sangue alvinegro, da Vila Belmiro. Eu acompanho o Santos, meu companheiro, há muitos anos, há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos. O Santos está vendo uma crise? Tá. É por causa do passado? Muito. Mas o presente também não é nada bom. Não é nada bom.
Você falou, aniquilaram a credibilidade do Santos no passado. Você tem razão. Mas você esqueceu de dizer, no presente também. O Marcelo Teixeira não pagou o Joaquim, o que tinha que pagar. O Marcelo Teixeira não pagou o Patati, o empresário Patati. O Marcelo Teixeira não pagou até agora o Caixinha. E o Marcelo Teixeira não pagou o Neymar. Tanto que teve que fazer um rescalonamento da dívida com ele, porque tinha que pagar agora, dia 31 de julho, tinha que pagar 105 milhões de reais para ele. Não pagou, porque não tem dinheiro. Isso é gestão? Você vem dizer para mim que sem o Marcelo Teixeira e o Marcelinho, o Santos estaria vivendo uma crise sem precedentes? E outra coisa que é importante citar, você falou na entrevista que o Santos arrecadou com vendas de jogadores nessa janela agora do meio de ano 106 milhões e gastou 43. Não é verdade. O Santos gastou quase 55 milhões ou mais. 43 milhões é só o que o Santos gastou com os dois zagueiros, o Adonis e o Alex Duarte. O Adonis Frias e o Alex Duarte. 4 milhões e mais o Cavaleiro. 4 milhões de cada um, 8. Mais 1,5 do Cavaleiro, 9,5. Multiplica isso aí por 6. Que é quanto vale o dólar mais ou menos? Fica 9. 54 milhões. Sem contar outras coisas. Outros jogadores que o Santos teve que gastar também. Pagou pelo empréstimo do centroavante aí, do Lautaro Dias. E outras coisas, gente. Então, digamos que tenha sido 106 reais. Mas não foram 43 gastos. Foram gastos 55 milhões de reais. Entendeu? 55 milhões de reais. Agora, no ano, você vai dizer para mim, senhor Mano, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, pera um pouquinho. Você falou que sem o Marcelo Teixeira, o Santos estaria vivendo uma crise sem precedentes. E eu disse aqui que também por causa dele, a situação está assim. No ano, em contratações, segundo o site DataFoot, que é um site muito bom, o Santos gastou 181 milhões e 400 mil reais. Tá? E arrecadou 173 milhões e 700 mil reais. Ou seja, houve um déficit de 7 milhões e 700 mil reais. 7 milhões e 700 mil reais. No ano passado, senhor Alexandre Matos, o Santos fechou o ano com um déficit de mais de 100 milhões de reais. Jogou a Série B. Meu companheiro, era o que tinha. Ou assumiu sabendo que não ia jogar a Série B. É o que eu estou te falando. Ele está ajudando a aumentar ainda mais essa dívida. Aí você vem dizer que sem eles, o Santos estaria vivendo uma crise sem precedentes? Você quer dizer o quê? Você quer dizer aquilo que eu falei e contei aqui em primeira mão nesse canal. O Marcelo Teixeira e o Marcelinho Teixeira estão colocando dinheiro no bolso para pagar, para fazer o mês do Santos virar. Pagando salários de atletas, direito de imagem, salários de funcionários e por aí vai, fornecedores. Agora, por que está assim? Porque gasta mais do que pode. No ano passado, repito, um déficit de 100 milhões. Nesse primeiro semestre, também um déficit de 80. Como é que vai acabar esse ano? Pode ser que possa até diminuir, porque o segundo semestre começa a entrar dinheiro. Televisão, premiação de campeonato, etc e tal. Entendeu? E pode melhorar. Mas já existe, nesse momento, em 1 ano e meio de presidência do Marcelo Teixeira, um déficit de 180 milhões de reais. Então, quando você diz que o Marcelinho Teixeira e o Marcelo Teixeira estão ajudando o Santos a não viver uma crise sem precedentes, você quer dizer aquilo que eu falei aqui em primeira mão. Eles estão colocando dinheiro do bolso para o Santos. Agora, estão colocando dinheiro no bolso para ajudar a pagar a dívida, enfim, para fazer virar o mês, porque o Santos está endividado por conta de dívidas que eles também criaram. Já que você está botando no plural, os dois, o Marcelinho e o Marcelo Teixeira, eu volto a dizer para você. Entendeu? Eles ajudaram. Dá 100 milhões de déficit no ano passado. E nesse ano já deu 80. Agora, eles não estão ajudando o Santos. Eles estão colocando dinheiro para fazer frente a dívidas que eles criaram. Eu estou colocando no plural, porque você citou os dois o tempo inteiro.
Porque eu ia citar aqui só o Marcelo Teixeira. O Marcelinho não tem nada a ver com isso. Entendeu? Agora, ele, Marcelo Teixeira, criou tudo isso aí. Então ele põe dinheiro do bolso dele. E lá na frente ele vai pegar. E outra coisa, ele perguntou para o Conselho Deliberativo do Santos se ele poderia fazer isso? Claro que não perguntou. E eu tenho informação sobre isso. O Paulo Nobre, quando fez isso no Palmeiras, e você estava lá, Alexandre Matos, você estava lá, o Paulo Nobre, ele pediu autorização para o Conselho Deliberativo. Posso colocar 300 milhões aqui? O Conselho deu. Ele pediu e falou, olha, paga do jeito que der e quando puder. E acrescentou juros pequenos. Se é que acrescentou, hein? Se é que acrescentou. Mas o Palmeiras acabou pagando. O Marcelo Teixeira não fez nada disso. O Marcelo Teixeira está colocando dinheiro para pagar o rombo do Santos no momento que ele ajudou a criar. E que lá na frente ele vai pedir o dinheiro dele de volta. Eu já falei isso aqui para vocês. Ele vai pedir o dinheiro de volta. No passado ele fez isso. E ao contrário do Paulo Nobre, que chegou e falou assim, pague quando puderem. Se não quiser acrescentar juros, nem precisa. Tá? E quando pagaram o Paulo Nobre, ele ficou louco da vida. Mas, gente, calma, pega esse dinheiro e ajuda. E investe em novos jogadores. Não precisava pagar já. Ele falou isso, vocês se lembram? O Marcelo Teixeira, no passado, quando ele botou dinheiro no Santos, ele foi lá e pediu o dinheiro dele de volta. E quando o Santos não pagou, ele piorou a Vila Belmiro. Então, você vem dizer para nós, o Alexandre Matos, que sem o Marcelo Teixeira e o Marcelinho, o Santos estaria vivendo uma crise sem precedentes. Ah, não brinca com a gente, cara. Não brinca com a nossa inteligência, pelo amor de Deus. Ainda mais com a inteligência do Santista. Você está trabalhando no Santos. Você não é Santista. Nós somos Santistas. Nós sabemos, conhecemos a história do Santos. Você não conhece, você conhece uma parte, um pedaço dela. Muito pequeno. Muito pequeno. Entendeu? E o que a gente esperava nessa entrevista coletiva sua era que você explicasse muitas coisas que você não explicou. Você não explicou muitas coisas. Ainda veio dizer que a negociação do Lucas Meirelles foi uma ótima negociação. Não foi. Não foi. Você poderia ter dito, olha, a negociação do Lucas Meirelles ajudou o Santos a pagar algumas coisas e a contratar jogadores. Beleza, pontos, 12 milhões de reais, de dólares. Não, 12 milhões de euros, perdão. 12 milhões de euros pelo Lucas Meirelles, bicharia. Um potencial de jogador desse, agora o Santos tem que contratar o centroavante, porque ele devolveu o David Washington, porque o Chelsea foi lá, graças a Deus, e pediu. E agora tem que contratar o centroavante. E vendeu o Lucas Meirelles. Olha só, gente. Olha só o raciocínio dos caras. Eu tinha 3 centroavantes. Um eu vendi, a preço de banana. O outro foi devolvido, sobrou só um. Agora preciso contratar o outro. Se eu não tivesse vendido esse primeiro aqui, esse segundo dinheiro de embora, eu não precisava ter contratado nenhum centroavante. É assim que funcionam as coisas no Santos. E fico aí se gabando que o dinheiro foi ótimo. Não foi. Não foi. O Jair Umbeck foi vendido por 12 milhões de euros para o Botafogo. E o Santos não deve nem ter recebido ainda. Recebeu só um pedacinho pequenininho. E vai vender um centroavante com o potencial desse menino, seleção de base o tempo inteiro. O Beck é muito mais barato do que o atacante. Ah, mas ele já tinha jogado no time de cima, o Jair. Sim, já tinha. Mas pouquíssimos jogos. E outra coisa, foi vendido para o Brasil. O Lucas Meirelles foi vendido para o futebol da Ucrânia. Para o Shakhtar. Então não podia ter vendido só por esse preço. Foi muito barato. Entendeu? E ao contrário do que você falou na abertura lá da sua coletiva, Alexandre, você não foi nada transparente, volto a dizer. A gente queria ouvir muito mais coisas a respeito de contratações. Pô, o Santos teve a cara de pau. O Santos não tem vergonha na cara, tem brilho. Os caras foram atrás do Marcos Leonardo. Depois de tudo que ele fez no Santos, ele apareceu bêbado. Antes do jogo, de um embarque do Santos contra o Atlético Paranaense, no momento que o Santos estava brigando para não cair, aí ele foi lá para o Paraná, o Santos jogou de 3. Não, acho que foi 1-0. 1-0. Perdeu lá. Vocês vão atrás de um cara desse? Vocês só podem estar de sacanagem com o torcedor do Santos, pô. Só pode estar de sacanagem. E você autorizou isso, Alexandre? Você é o senhor do Santos. Ou você não sabia dessa história? Pois é, eu tô te contando se você não sabia. Porque eu sou santista. Aqui corre sangue alvinegro da Vila Belmiro, meu companheiro. O seu Marcos Leonardo apareceu bêbado.
numa manhã, antes de pegar o ônibus para subir a serra e pegar o avião para Curitiba. Vocês vão atrás de um cara desse? O que vocês acham do torcedor do Santos? Isso é um deboche na cara do torcedor do Santos. E a história do Arão? Você não explicou. Foi perguntado 2 vezes. 2 vezes. Você não explicou. Que história é essa do Arão? Que ele foi procurar um médico fora, foi procurar um fisioterapeuta fora, ele foi procurar um fisiologista fora, nutricionista, dentista, sei lá o que é, um cientista. O Santos tem um departamento lá dentro, gente, muito bem capitaneado pelo Dr. Rodrigo Zogaib. E fica por isso mesmo, e ninguém explicou o que aconteceu. Aliás, ninguém não. Você não explicou também. E mais, você como CEO do Santos, porque o CEO do Santos é o cara que pensa em tudo, deveria dizer para o doutor Zogaib: doutor, é o seguinte, quinta-feira, amanhã ou sexta-feira, o senhor vai dar uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã para explicar essa situação aí do Arão, porque é inacreditável o que está acontecendo com esse jogador. Você mesmo, Alexandre, falou na entrevista que ele é um jogador de histórico limitadíssimo, pequenininho de lesão. Agora chega no Santos e não consegue jogar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Também não foi explicado. Entendeu? Realmente foi, para mim, uma entrevista muito decepcionante, pouco esclarecedora e, repito, foi ali uma ode, foi uma bajulação à família Teixeira do começo ao fim. Queria saber se alguém de vocês aí que vocês estão vendo o vídeo, se vocês assistirem a entrevista de novo, anotem para mim, por favor, quantas vezes ele mencionou o nome do Marcelo Teixeira e do Marcelinho Teixeira. Ele nunca fez isso. Ele, o Alexandre, viu, gente? Estou conversando aqui viu, Alexandre? Estou conversando com o pessoal que assiste o vídeo. Nunca fez isso em lugar nenhum. Nossa, me estranhou, viu? Juro por Deus, me estranhou. E outra coisa que foi perguntado lá, que eu só queria comentar assim com vocês, é a respeito do gramado sintético, né? Do Neymar não querer jogar no sintético. Tem gente achando que ele tem que jogar, porque outros jogadores também não gostam e jogam. Não, pera um pouquinho, é diferente, hein? É diferente. O Neymar vem de uma lesão grave. A sua mãe, o Luan Pérez, também. Tá, mas o Luan Pérez teve uma recuperação muito menos traumática do que a do Neymar. A recuperação do Neymar é muito mais traumática. E outra coisa, com todo respeito ao Luan Pérez, o Neymar é um, o Luan Pérez é outro. É um e é outro. Tudo bem, você tem que tratar os dois iguais. Obviamente que sim. Mas esse tipo de veto não é só o Neymar que está fazendo. Ah, o Memphis reclamou e jogou. Tá ok. Mas o Messi não joga. O Suárez não joga. Tem jogador que não joga. Não quer jogar. Entendeu? Então eu acho que isso aí é o direito do Neymar. Se ele não quiser jogar, pensando na carreira dele, e também, ao pensar na carreira dele, está pensando no Santos, também você pode dizer para mim, não, ele está pensando só na seleção. Também na seleção. Mas o Santos vem a reboque. Porque ele joga no Santos. E sem o Santos, ele não chega na seleção. Tanto é que nem foi convocado agora. Porque, segundo o Carlo Ancelotti, ele não está jogando bem. Entendeu? Mas enfim, isso aí depois a gente discute com mais tranquilidade, tá bom? Gente, é isso. Vamos ver, né? Daqui pra frente como é que vai ser. Vai ter mais 2 semanas aí de treinamento. Como é que o Vojvoda vai... E ele chamando o Vojvoda de Juan o tempo inteiro. Pô, tem dó, o Alexandre. Você tá dando entrevista coletiva, velho. Você tá falando com a imprensa, com o torcedor do Santos. Não, porque eu falei com o Juan. Aí lá pela Santa me caiu a ficha. É o Vojvoda. É o Juan Pablo Vojvoda. Que Juan? É Vojvoda. É o nome do cara, velho. Ele tem que ser tratado assim. Mas eu vou chamar um cara por apelido numa entrevista coletiva, só você chama ele. Você tem que chamar do jeito que todo mundo chama. Enfim, gente, foi uma entrevista bem ruim, viu, Alexandre? Volto a dizer, viu? Gosto muito de você, cara. Gosto muito de você, aprecio o seu trabalho, mas hoje você, sinceramente, me desapontou nessa coletiva. Até mais, pessoal.